Olá, gente, tudo bem? Eu vou falar da grande descoberta, da grande revelação da nossa civilização. Bem rápido, somos imortais, a morte não existe. E isso leva a uma nova realidade temporal nossa, a um novo domínio e controle do tempo, a perceber que não existe mais o tempo linear, presente, passado, futuro, mas que a gente consegue viajar no tempo, através da nossa consciência. Por enquanto, a gente viaja através dos sonhos, através de projeção astral, de hipnose, de meditação, com ayahuasca, a gente acessa uma outra dimensão que não está presa a esse espaço-tempo, né? Não está ligada a um espaço-tempo linear, né? Então, você não é mais refém do tempo. Você não precisa mais temer a morte e acreditar que o tempo que controla a tua existência. É uma nova sociedade. Não há mais guerras, não há mortes, não há dor, não há sofrimento, não há fome, não há doenças. Por quê? O trabalho, a consciência, tudo que existe e se manifesta no físico, acontece nesse outro plano dimensional, que reflete a matéria, o físico. É através dele que se constrói esta realidade material, certo? Por isso que agora, estando consciente de que a nossa consciência está existindo neste plano dimensional aqui, é que a gente consegue alterar o plano físico da matéria. A gente finalmente faz o que a gente chama de revolução consciencial. Né? A gente fez tantas revoluções, mas essa é a grande revelação, é o apocalipse, é o fim dos tempos. Né? Então é quando uma parte maior da humanidade, a grande parte da humanidade, relembra, recupera o acesso à memória desta consciência que transita em várias realidades, em várias dimensões. E essa percepção começa a se tornar cada vez mais fácil para as pessoas. Alguns eram médiums e tinham acesso a essa outra realidade, muitos através de uma crença muito fixa, né? Então eles viam aquilo que eles conseguiam ver de acordo com a crença deles. Mas hoje em dia vai se explodir, se superar essa ideia de crença, principalmente porque a gente compreende que a gente não vai mais ser refém da morte nem do tempo. Então os governantes, os reais governantes dos planos dimensionais que estão na Terra e que sabem que são imortais e que podem passar de um corpo ao outro de maneira consciente, eles não vão mais governar as realidades a partir das outras dimensões, porque nós estamos despertos nas outras dimensões, certo? Então, fim das atrocidades que existiam no plano material, porque elas vinham da ignorância, né? Ou da maneira de estar esquecido, de estar uma consciência apagada no plano energético ou diminuída, né? Por isso que é o fim dos tempos, é o fim do passado, do futuro, do presente. Essa civilização foi muito baseada no que era a origem e no que era o fim, na sua história, e que as coisas acabavam, que as coisas terminavam, e a partir dali não havia mais consciência possível para este ser humano. Então agora a gente percebe que existe a consciência que permanece nos diversos planos, que é ligado também à questão da memória. Nós não tínhamos acesso à nossa memória. A gente estava nesse universo holográfico, mental, nesse universo material, físico, que é essa criação baseada no tempo e no espaço, onde a gente não tinha a memória de que somos consciência e que a consciência é perene, ela existe, ela é eterna, ela é infinita. Ela é uma informação de si, uma informação consciente. Então, quando a gente acessa essa informação, quando a gente relembra, redescobre a nossa realidade, acontece a grande transformação dessa civilização.
é o fim dessa civilização, porque é o começo de uma nova era de seres conscientes das várias dimensões onde nós estamos conscientes e que então o tempo toma uma realidade completamente diferente daquela que a gente achava que era, ou seja, linear. Não, o tempo acontece ao mesmo instante, em várias instâncias de realidade, e a consciência viaja nestas realidades, visita estas realidades, atua nessas realidades. E aonde você estiver focado com a tua consciência, você está atuando. E a gente, com a nossa consciência adormecida, perdida ou confusa nesse outro plano, acabava realizando uma manifestação na parte física daquilo que a gente não queria: doença, falta, carência, escassez, poluição, tudo o que a gente define como dor, sofrimento, que a gente aceitava por influências. Então isso muda completamente na nossa civilização agora, porque é uma nova realidade, né? Com essa revelação, a gente existe de uma maneira completamente diferente. Você participa desse novo mundo, dessa civilização que não é mais refém, que não tem mais medos, que não é mais controlada mentalmente. A humanidade estava meio que adormecida num pesadelo, certo? E agora ela acorda para a sua consciência e para lucidamente construir o seu próprio sonho. Então, saiba que você não morre, tá? Esse paradigma vinha da Suméria, do Egito Antigo. É esse medo da morte que construiu essa civilização que acabou não vivenciando as suas potencialidades: doença, dor, sofrimento, guerra, fome. Tudo isso é uma realidade que não mais faz parte desta humanidade agora desperta, desta massa crítica, dessa quantidade de pessoas como você que está vendo esse vídeo e que está relembrando que você não é mais refém nem do tempo, nem da ideia de morte, que é só uma passagem, certo? E essa passagem você está no controle, no comando, porque você é a consciência que decide como, quando as coisas acontecem para você. Quando você morre, você acorda, né? Você acorda para um outro corpo. Então você se adapta aos poucos, mas você não deixa de ser você. Essa é a grande transformação. E daí, consequentemente, a gente começa a dominar o tempo, a controlar o nosso tempo pessoal. Tanto aqui na matéria, no corpo físico, mas sobretudo nessa outra realidade consciencial, onde não é uma realidade baseada no espaço-tempo. Agora muda completamente o paradigma, o dogma, a maneira de ver o mundo, o nosso pensamento, e altera completamente a nossa realidade material. Então, basicamente é isso, gente. A grande revelação é a gente redescobrir a nossa imortalidade, relembrar, sentir, experimentar. E para quem já está experimentando, entende o que eu estou falando. Para quem sabe, mas ainda não experimentou, é a oportunidade de prestar mais atenção quando você tem acesso às outras dimensões, certo? Começa pelos sonhos e vai adiante de várias outras maneiras. E para quem ainda não sabia, então agora saiba, você não morre. Esta é uma realidade mental, holográfica, ilusória do corpo físico, né? uma realidade para o corpo físico, e que o tempo você controla. O teu tempo pessoal é uma escolha tua.